Olá, então a gente vai apresentar nosso trabalho sobre tableau semântico, ou tábulo semântico, ou também conhecido como árvore verdade. Mas afinal de contas, o que é, esse tábulo semântico? É uma ferramenta usada na lógica para verificar a validade de argumentos para resolver problemas de decisão. A gente também pode usá-los para determinar se uma fórmula ela pode ser interpretada como verdadeira. Então, para conjuntos finitos de fórmulas e várias lógicas, cuja implementação em computadores é facilitada. Então, aqui nos slides apresentam também o nome de quem desenvolveu essa lógica. Então, Everett e Raymond. O tableau semântico é uma abordagem visual e intuitiva para análise de fórmulas lógicas. Esse trabalho tem como objetivo explorar o tableau semântico, abordando sua definição, funcionamento em diferentes contextos lógicos. Então, no decorrer desse trabalho, a gente vai apresentar exemplos, vai apresentar definições, para conseguir entender de maneira abrangente o funcionamento desse tableau. Então, aqui a gente tem a explicação, que tableau significa quadro. Logo, no método dos tableaux semânticos, utilizamos quadros, onde escrevemos sequências e fórmulas. Tudo em forma de árvore. Os elementos básicos do método dos tableaux semânticos na lógica proposicional são: primeiro, o alfabeto da lógica proposicional; segundo, o conjunto das fórmulas da lógica proposicional; e terceiro, um conjunto de regras de dedução. Agora eu estarei explicando as regras para o tableau semântico. Estas regras servem para decompor fórmulas complexas em componentes mais simples. Na lógica proposicional existem 9 regras. Para a regra número 1, na parte de cima, escrevemos a fórmula A conectivo E, B. E logo abaixo, em 2 linhas consecutivas, escrevemos as fórmulas A e B. Se A conectivo E, B foi deduzida no tableau, então deduzimos A e também B. Do ponto de vista semântico, essa regra está dizendo que podemos deduzir A e B a partir de A conectivo E, B. O que é claro, pois se A conectivo E, B é verdadeira, então A precisa ser verdadeira e B também precisa ser verdadeira. Para a regra 2, na parte de cima, escrevemos a fórmula A conectivo ou B, mas logo abaixo escrevemos 2 setas, com as fórmulas A e B, nas suas pontas. Ela diz que se a fórmula A conectivo ou B já foi deduzida no tableau, então deduzimos a fórmula A ou a fórmula B. Em outras palavras, se A conectivo ou B foi deduzida, então deduzimos A ou deduzimos B. Para a terceira regra, na parte de cima, escrevemos a fórmula A implica em B, e logo abaixo, como anteriormente, escrevemos 2 setas, com as fórmulas menos A e B, nas suas pontas. Essa regra diz que se deduzimos a fórmula A implica em B, então deduzimos a fórmula menos A ou a fórmula B. Em outras palavras, se A implica em B foi deduzida, então deduzimos que menos A é verdadeira ou que B é verdadeira. No ponto de vista semântico, essa regra está dizendo que podemos deduzir menos A ou B a partir de A implica em B. Tal fato é claro, pois A implica em B é verdadeira, então a negação de A é verdadeira ou B é verdadeira. Na regra 4, se já foi deduzida A, B implica em B, então deduzimos a fórmula A ou A conectivo E, B. Ou a fórmula negação de A, conectivo E, negação de B. Do ponto de vista semântico, essa regra está dizendo que podemos deduzir A conectivo E, B, ou negação de A, conectivo E, menos B, a partir de A, B implica em B. Observe que se A, B implica em B é verdadeira, então A, conectivo E, B, ou negação de A, conectivo E, negação de B, é verdadeira. Diferente da anterior, agora temos na ponta das setas 2 fórmulas, que têm conectivos. Para a quinta regra, da dedução da fórmula negação de A, deduzimos a fórmula A. Do ponto de vista semântico, isso é claro, pois se negação de A tem uma dupla negação, e sabemos que negação de A equivale a A, pois se vamos negar uma negação, ela vai voltar como um true. Para a regra 6, se já foi deduzida a fórmula negação de A, conectivo ou negação de B, então, aplicando a regra 2, deduzimos negação de A ou negação de B. Portanto, a regra 6 é uma reescrita da regra 2. Isso ocorre devido à lei de Morgan, que diz que negação de, entre parênteses, A, conectivo E, B, equivale a negação de A, conectivo ou negação de B. Para a fórmula inicial de 7, é a negação da fórmula inicial de 3. E pela lei de Morgan, temos que negação de, entre parênteses, A, conectivo ou B, equivale a negação de A, conectivo E, negação de B. Logo, se já foi deduzida a fórmula negação de A, conectivo E, negação de B, então aplicando a regra 1, deduzimos negação de A e negação de B. Portanto, a regra 7 é simplesmente a reescrita da regra 1. Na regra número 8, a fórmula inicial é negação, entre parênteses, A implica em B. E temos que a negação de A implica em B equivale a A, conectivo E, negação de B. Então, se já foi deduzida a fórmula A, conectivo E, negação de B, então aplicando a regra 1, deduzimos A e negação de B. Portanto, a regra 8 é uma reescrita da regra 1. Para a regra 9, essa regra diz que se já foi deduzida a fórmula negação de, entre parênteses,
A implica em B, então deduzimos a fórmula A e negação de B, ou a fórmula negação de A, conectivo E, B. A partir de negação de B implica, A implica em B. E isso está correto, pois conforme é proposto nos exercícios, temos que negação de A implica em B equivale a A, conectivo E, negação de B, ou a negação de A, conectivo E, B. Essas foram as 9 fórmulas da regra da lógica proposicional. Também temos as regras da lógica de predicado. Como funciona o tabuleiro semântico na lógica de predicados? Então, na lógica de predicados é uma sequência de fórmulas que se apresentam sobre a fórmula de uma árvore. Os elementos básicos são o alfabeto da lógica de predicados, o conjunto das fórmulas da lógica de predicados, um conjunto de regras de dedução. Na lógica de predicado existem 4 regras. Para continuar com a sequência, vamos nomear a regra número 1 da de predicado como a regra 10. Na regra 10, podemos deduzir que existe um x em negação de A, a partir de negação de para todo x em A. Do ponto de vista semântico, isso está correto, pois sabemos que a negação para todo x em A equivale a existe x em negação de A. Por isso, se a negação de para todo x em A é verdadeira, então existe x em negação de A é verdadeira. Na regra 11, diz que podemos deduzir existe x em negação de A partir de negação para todo x em A. Como já sabemos que negação de para todo x em A equivale a existe x em negação de A, então, por isso, se a negação de existe x em A é verdadeira, então, para todo x em negação de A é verdadeira. A regra 12 diz que podemos deduzir A de T para algum T a partir de existe x em A. Do ponto de vista semântico, isso está correto, pois sabemos que existe x em A implica A de T para algum T. Por isso, se existe x em A é verdadeira, então A de T é verdadeira para algum T, onde o T é novo. A regra número 13, tendo para todo x A em A, é deduzido A de T para qualquer T. Do ponto de vista semântico, a regra 13 diz que podemos deduzir A de T para qualquer T, a partir de para todo x em A. Isto é, seguimos a implicação. Para todo x em A implica A de T, para qualquer T, ou seja, se para todo x em A é verdadeira, então A de T é verdadeira para qualquer T. Então, vamos para o primeiro exemplo dentro da lógica proposicional. Primeiro, a gente vai considerar a fórmula P e Q, que implica em R ou S. A gente quer verificar se essa fórmula é válida, ou seja, se ela é verdadeira em todas as interpretações possíveis. O primeiro passo é a gente negar a fórmula. Então, a gente vai negar a fórmula inteira. Vai ficar não, abre parêntese, P e Q, fecha parêntese, que implica em abre parêntese, R ou S, fecha parêntese, fecha parêntese. Então, a gente nega a fórmula inteira. Então, por exemplo, se essa fórmula daria true, como a gente nega ela inteira, ela vai passar a se tornar falsa. O próximo passo é reescrever a negação. Para isso, a gente vai usar a equivalência lógica. A gente sabe que A que implica em B equivale a não A ou B. Aí a gente aplica a negação. A vai ficar não P e Q, ou R ou S. Aí a gente vai aplicar a próxima equivalência, que vai ser não A ou B, que equivale a não A e não B. Fazendo isso, a gente vai obter a fórmula não, P e Q, e não R ou S. Aí a gente vai simplificar a dupla negação, porque quando tem dupla negação, ele se torna verdadeiro. Então vai ficar não A equivale a A. Após fazer isso, a fórmula vai ficar P e Q, e não R ou S. O próximo passo é reescrever novamente a fórmula. A gente vai usar mais uma equivalência, que no caso vai ser não A ou B, que equivale a não A e não B. Aí a fórmula vai ficar P e Q, e não R e não S. Aí agora a gente vai construir a tabela semântica. A gente vai construir a tabela semântica dessa última fórmula que a gente obteve após negar a fórmula inteira, né? Então a gente vai fazer de P e Q, e não R e não S. A gente vai usar mais uma equivalência, que é não A ou B, que equivale a não A e não B. Aí, foi a fórmula que a gente usou anteriormente, né, equivalência. Aí a gente vai ramificar. Então vai ficar P e Q, ramificando vai ser P e Q, e a gente vai ramificar também o não R e não S. Então não R e não S. Aí ali ao lado, a gente vai ter a ramificação, vocês vão conseguir ver. Ali por essa flechinha apresentado, né? Aí o próximo passo, depois de fazer a tabela, a gente vai analisar todas as ramificações e verificar se todas as folhas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Temos as seguintes folhas: P, Q, não R e não S. Para que P e Q sejam verdadeiras e R e S sejam falsas, precisamos encontrar uma interpretação onde todas essas condições são satisfeitas. Isso é possível. Por exemplo, podemos ter P é true, Q é true, R é falso e S é falso.
Essa interpretação torna a fórmula P e Q e não R e não S verdadeira. Isso significa que a negação da fórmula original é satisfazível, o que implica que a fórmula original P e Q, que implica em R ou S, não é válida em todas as interpretações. Agora, eu vou dar um exemplo do uso do tabu semântico na lógica de predicados. Para isso, vamos considerar a seguinte fórmula para verificar a sua validade. Para todo x, tal que P de x, implica que existe um x, tal que P de x. O primeiro passo vai ser negar a fórmula. A fórmula vai ficar: negação de para todo x, tal que P de x, implica que existe um x, tal que P de x. O segundo passo vai ser reescrever a negação utilizando a equivalência. A, que implica em B, é logicamente equivalente à negação de A ou B. E aplicamos a negação à fórmula. A fórmula vai ficar: a negação da negação de para todo x, tal que P de x, ou existe um x, tal que P de x. Agora vamos aplicar a equivalência. Negação de A ou B, que é logicamente equivalente à negação de A e à negação de B. E a fórmula vai ficar: dupla negação de para todo x, tal que P de x, e negação de que existe um x, tal que P de x. Agora vamos simplificar a dupla negação, pois a dupla negação de A é logicamente equivalente a A. E a fórmula vai ficar: para todo x, tal que P de x, e negação de que existe um x, tal que P de x. O terceiro passo vai ser reescrever novamente a fórmula, utilizando a equivalência. Negação de que existe um x, tal que P de x, é logicamente equivalente a para todo x, negação de P de x. E a fórmula vai ficar: para todo x, tal que P de x, e para todo x, negação de P de x. O quarto passo vai ser construir a tabela semântica da fórmula. Para todo x, tal que P de x. Para cada elemento A no domínio, P de A, para todo x, negação de P de x. E para cada elemento A no domínio, negação de P de A. O quinto e último passo vai ser analisar e verificar as condições, e ver se todas as ramificações podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Para todo A, P de A, e negação de P de A. Vamos analisar se essas condições podem ser satisfeitas simultaneamente. E a gente já tem uma contradição imediata, pois para qualquer A, P de A e negação de P de A não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Para concluir nosso trabalho, o tabu semântico se destaca como uma ferramenta valiosa no campo da lógica formal, oferecendo uma abordagem visual e intuitiva para a análise e verificação de fórmulas lógicas. Ao longo desse trabalho, exploramos os fundamentos do tabu semântico, sua aplicação tanto na lógica proposicional quanto na lógica de predicados. O tabu semântico continua a ser uma ferramenta relevante e poderosa na lógica formal, pois sua capacidade de fornecer uma visão clara e sistemática da validade lógica faz dele um recurso indispensável tanto na educação quanto na pesquisa. E à medida que a lógica e a ciência da computação avançam, o tabu semântico certamente continuará a evoluir, se adaptando às novas demandas e desafios do campo.